Oi, aqui estamos para mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar com racionalização de denominadores. É a última parte de radicais que a gente vai trabalhar. O que significa isso? O que vem a ser racionalização? Racionalização vem da palavra racional, tornar racional. Dá uma olhadinha, eu coloquei dois exemplos aqui já resolvidos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui embaixo nós temos raiz de 3. Dividir por um número irracional, e a raiz de 3 é um número irracional, é muito mais difícil, mais complicado do que dividir por um número racional. Então nós vamos tirar essa raiz daqui de baixo. Em outras palavras, racionalizar significa tirar a raiz de baixo. A partir de hoje vai ser proibido deixar raiz embaixo na fração. Como que você vai fazer? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou repetir 2 divididos pela raiz de 3. Você vai multiplicar pelo número, pela raiz que está aqui embaixo. Então, multiplica em cima e multiplica embaixo, atendendo a uma propriedade das frações. Se eu multiplicar em cima por um número, tenho que multiplicar embaixo pelo mesmo número. Se eu dividir em cima por um número, eu tenho que dividir embaixo pelo mesmo número. Então, nós temos aqui que fazer esta multiplicação. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o 2 pela raiz de 3 e vai multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 3 aqui embaixo. Isso vem a ser, então, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você coloca a raiz de 3 ao quadrado, ou coloca a raiz de 9. Em cima, 2 raiz de 3 continua 2 raiz de 3. E embaixo, aqui você tem índice igual ao expoente, então você pode cortar onde fica 3. Então, eu tirei a raiz de baixo. Dá uma olhadinha agora aqui nesse segundo exemplo, que já está resolvido também. Eu tenho raiz de 3 divididos pela raiz de 8. Então, eu vou multiplicar pelo número, pela raiz que está embaixo. Então, aqui, ó, raiz de 8. Em cima, eu multiplico pela raiz de 8, embaixo pela raiz de 8. Raiz de 3 vezes raiz de 8 dá raiz de 24. Raiz de 8 vezes raiz de 8 dá raiz de 8 ao quadrado. Corta, fica aqui 8. 24 eu preciso simplificar. Então, fatora, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Esse 2 aqui sai, então fica 2 raiz de 6, porque o 2 vezes 3 lá dentro. Embaixo, repete o 8. Simplifica o 2 de cima com o 8 embaixo. Então, você tem raiz de 6 sobre 4, que é, então, a resposta deste exercício aqui. Vamos agora, então, fazer exemplos sem estarem resolvidos. Então, racionalize os denominadores. Letra A, 1 divididos pela raiz de 5. O que eu vou fazer, então, aqui? Eu vou pegar e vou multiplicar em cima pela raiz de 5 e embaixo também pela raiz de 5. Multiplicando aqui em cima, 1 vezes raiz de 5, eu vou ficar com raiz de 5. Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, ou você coloca raiz de 25, ou você coloca 5 ao quadrado. Como embaixo dá uma raiz exata, então eu repito em cima, e aqui dá 5, o resultado final. Você pode perceber que raiz de 5 vezes raiz de 5, se você quiser colocar 5 sem raiz, você pode fazer.
Aqui na letra B, dá uma olhadinha aqui bem rapidinho. Aqui na letra B, eu tenho 2 raízes de 5. O 2 está multiplicando a raiz de 5. Então, eu não preciso pegar o 2. Eu só preciso pegar a raiz de 5. Então, vamos preparar aqui a racionalização. Vezes, só preciso, quando está multiplicando, só preciso pegar a raiz de 5. Então, multiplica em cima por raiz de 5, multiplica embaixo pela raiz de 5. Então, 5 vezes raiz de 5, você repete 5 raiz de 5. Foi o que eu falei outro dia na multiplicação. Quando você multiplica um número vezes uma raiz, repete o 2. Aqui embaixo, 2 está fora, então repete o de fora vezes o de fora. Raiz de 5 vezes raiz de 5, a gente já viu ali em cima, que dá 5, porque é a raiz de 25. Neste caso aqui, ó, como você tem 5 em cima, tem 5 embaixo, você pode cortar. Isso então ficando o que sobrou, raiz de 5 sobre 2, que é o resultado disto daqui. Ok? Na letra C, eu só tenho a raiz de 3 embaixo, então eu vou fazer a racionalização aqui. Raiz de 3. E aqui também a raiz de 3. Ficando então assim. Ó. Lembrando da multiplicação, os de fora com os de fora. Como só tem o 3 fora, repete o 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Isso fica a raiz de 6. Multiplica o de dentro com o de dentro e o de fora com o de fora. O de dentro fica dentro, o de fora fica fora. A raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Que eu já poderia colocar 3 direto. Isso fica igual, tem que calcular agora. 3 raiz de 6, ficando em cima. Embaixo raiz de 9 é 3. Como fiquei com 3 em cima e 3 embaixo, então você corta aqui, simplificando a fração. Então você tem como resposta raiz de 6. A letra D também é bem simples. Depois, numa outra aula, nós vamos estudar um caso mais complicado de racionalização. Então, aqui você multiplica pela raiz de 5. Acho que eu gostei da raiz de 5. É o terceiro exemplo com raiz de 5. Então, multiplica raiz de 5 embaixo e multiplica em cima. Um número vezes uma raiz, 10 vezes raiz de 5, então repete o 10 e repete a raiz. Raiz de 5 vezes raiz de 5, você tem raiz de 25, ou você pode colocar 5 direto. Em cima repete, 10 raiz de 5, embaixo fica 5. Agora simplifica o 10 com o 5, onde você vai ter 2 raiz de 5 é o resultado disto daqui. Então, por que chegou no 2? Eu simplifiquei. Aqui sobra 2. E aqui sobra 1 e não precisa colocar. Último exemplo disso aqui. Então, nós temos 10, raiz de 10 menos raiz de 5 divididos por 2 raiz de 5. Lembra que eu falei lá em cima? Nesse caso, como tenho 2 multiplicando a raiz de 5, basta que eu pegue só a raiz de 5. Então, raiz de 5 e aqui raiz de 5. 5 ficou estranho. Então, raiz de 5.
Vamos agora fazer as multiplicações. Neste caso aqui, nós teremos que fazer a raiz de 10 vezes a raiz de 5 e a raiz de 5 vezes a raiz de 5, porque nós temos uma subtração. Raiz de 10 vezes raiz de 5, como os dois estão dentro, então vai ficar dentro, vai ficar raiz de 50 menos raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, embaixo 2, vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Em cima eu preciso simplificar a raiz de 50 e a raiz de 25 é exata. Simplificando a raiz de 50, nós vamos ter, fatorando no caso, 2 vezes 5 ao quadrado, menos 5, porque é a raiz de 25, e embaixo eu tenho 2 vezes 5, porque é a raiz de 25. Em cima, o 5 sai, então fica 5 raiz de 2 menos 5. E embaixo fica, deixa eu fazer assim para você entender, 2 vezes 5. Eu tenho que fazer uma simplificação aqui, não sei se você vai entender. Como tem uma subtração aqui em cima, eu tenho que pegar esse 5, esse 5 e esse 5. Os três de uma única vez. Então, os três de uma única vez, por causa da subtração, eu preciso simplificar. Então, em cima vai sobrar raiz de 2 menos 1 sobre 2. Então, aqui é o resultado final. Por que eu fiz essa simplificação? Porque eu tenho uma subtração aqui, ó. Eu tenho uma subtração aqui. E a subtração só me permite se eu pegar os três e simplificar ao mesmo tempo. Eu preciso fazer isso. Bom, isso aqui é a primeira parte de racionalização nessa aula. Você precisa fazer os seus exercícios, passar esse conteúdo para o seu caderno e fazer as tarefas. Eu não tenho recebido as tarefas dos alunos. Você precisa fazer a tarefa, tirar a foto, postar lá na plataforma, porque senão não tem como eu verificar a sua tarefa se você está aprendendo ou não. Tem algumas pessoas fazendo coisas erradas e eu preciso corrigir isto. Um grande abraço, até a próxima aula.